Mais uma vez eu saúdo com a paz do Senhor e chegamos até vocês para mais uma aula, da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos agora na nossa lição de número 12, já no finalzinho do nosso trimestre, estudando "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então passamos já por todo esse trimestre, chegamos aqui na nossa penúltima lição e aprendemos muito, com relação ao Evangelho de João. Aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus, sobre Jesus Cristo, e temos sido muito enriquecidos. Para mim tem sido uma bênção e espero que para os irmãos também. Tenho certeza que foi, tem sido uma bênção para os irmãos essa revista. Então estamos aqui na lição 12 e nós chegamos, passamos por várias lições aqui, somente para a gente relembrar. Na lição 1 falamos do Verbo se tornou em carne, 2 o novo nascimento, a 3 a verdadeira adoração, a 4 Jesus o pão da vida, a 5 a verdade que liberta, a 6 o bom pastor e suas ovelhas, a 7 eu sou a ressurreição e a vida, a 8 uma lição de humildade, a 9 o caminho, a verdade e a vida, a 10 promessa do Espírito, a 11 a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, e a 12 agora chegamos do julgamento à ressurreição. É um assunto longo, tem bastante assunto aqui, e a proposta da lição não é, logicamente, esgotar o assunto, porque seria impossível, até nas páginas que temos aqui, no tempo que temos, mas é de trazer essa história à nossa mente, com alguns apontamentos importantes para a nossa edificação. Então vamos ver nessa nossa lição de hoje, do julgamento de Jesus até a sua ressurreição, assuntos importantíssimos para a nossa vida. Tá bom? Então vamos iniciar com uma oração e a gente já entra na nossa lição para trazer aos irmãos esse importante assunto para nossas vidas e de primordial importância, porque Jesus, a morte de Jesus, o pagamento da dívida pelos nossos pecados diante de Deus, e a sua ressurreição é a base, é um dos fundamentos da nossa fé cristã. Vamos ver isso no terceiro tópico. É um dos fundamentos. Porque se Jesus não ressuscitou, Paulo diz, a nossa fé é vã. Então a ressurreição de Jesus é um tema muito importante. Nós cremos que ele ressuscitou e está vivo. Está vivo e atuante em nossas vidas. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para ministrar uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Pedimos tua misericórdia, tua bênção, que a graça do Senhor seja sobre nós, e abençoa os irmãos que estão assistindo, ouvindo, que possam ser edificados, que a chama do seu coração possa ser acesa novamente, se estiver apagada, que o Senhor possa renovar vidas, através desse assunto tão importante da ressurreição do Senhor Jesus. Seja conosco, nos abençoa, nos dê graça, que pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos iniciar aqui a nossa revista, o nosso assunto, e peço que os irmãos estejam com a revista em mãos, aqueles que têm, deixa aí na sua mão, e também a Bíblia, deixa a Bíblia aí junto também, porque nós vamos ler alguns textos. A nossa lição, ela traz o comentário que João fez, só que nesse assunto da crucificação de Jesus, do julgamento, crucificação e ressurreição, nós precisamos olhar para os 4 evangelhos, para todos os 4 evangelhos, para termos uma visão completa. Porque cada evangelista ele trouxe um aspecto, alguns pontos. Então, quando olhamos para os 4, nós temos o assunto mais completo. Então, por isso que, em alguns momentos, eu vou pegar aqui uns textos bíblicos, de Mateus, Lucas, Marcos e de João, e vamos juntando eles para poder, lendo os trechos mais completos, para podermos ter a visão completa e sequencial desses acontecimentos, tá bom? Porque se lermos somente João, a gente vai ficar com uma parte. Então aqui eu achei interessante juntar, para termos uma visão completa do assunto. Então o nosso texto áureo, ele está lá em João 19, versículo 30, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui foi bem na hora em que Jesus morre, ele se entrega. E então, esse é o nosso texto áureo.
A verdade prática diz o seguinte: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Então, ele pagou o preço, né, na cruz. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Né? Aqui, conquista a vitória sobre a morte. É bem interessante. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em João, capítulo 19, versículo 17, 18, 28 ao 30. Depois, capítulo 20, versículo 6 ao versículo 10. Vamos ler todos esses textos. João 19, 17. E levando ele as costas, sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. 18. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Agora o versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, quer dizer, ele cumpriu, né, tudo que estava estabelecido no plano, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Agora, capítulo 20, versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então, veja, né, estavam os lençóis ali, e o lenço que estava sobre a cabeça, né, Jesus enrolou, né, e colocou à parte. Então, ele teve esse cuidado. Né, porque se ele tivesse sido roubado, o corpo dele tivesse sido roubado, é só pegar e levar. Mas Jesus, ele levanta e ele faz ainda ali esse trabalho de enrolar os lençóis. Entrou então também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Esse outro discípulo a gente entende que é João, o escritor do Evangelho. Versículo 9. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Eles não tinham entendido, né? E versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então, aqui é a nossa leitura, para nos dar o contexto, né, dessa lição, né, do julgamento à ressurreição. Então, vamos lá. Introdução. Nessa lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Então, vejam que tem muitos assuntos aqui. Tentei trazer resumido com os textos para ficar claro aos irmãos do que nós estamos tratando, né? Porque são eventos cronológicos, né? A sequência ela é cronológica e é importante nos atermos a isso, para poder ter o devido entendimento. Tá? É um assunto que todos é conhecido por todos, né? Mas a lição ela é importante, ela é interessante, porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente lê, como eu falei, a gente lê um evangelho de cada vez, né, e pega os pontos separadamente. Mas aqui nós vamos ver uma sequência bem lógica, né, pegando de evangelhos diferentes. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. De fato, né, está feito, está terminado, está concluído. Jesus ele veio com a missão, né, de livrar-nos do pecado, né, das amarras do pecado. Né? O primeiro Adão pecou e o segundo Adão, Jesus, veio em carne para pagar o preço estabelecido por Deus. Né? E ele então paga esse preço e ele diz a frase: está consumado, quer dizer, está terminado, finalizado, concluído, terminou. De fato, ele pagou o preço e terminou o seu trabalho, né? Árduo trabalho. O nosso primeiro tópico, ele diz o seguinte: a prisão e a condenação de Jesus. No primeiro subtópico é a prisão. A prisão. Então vamos ler aqui a nossa revista. Os irmãos têm a revista em mãos. Alguns textos que eu coloquei no slide estão na revista, outros não, então tem uma mescla aqui, eu vou anunciando. Então, lendo aqui, nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron
e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Então veja, atravessou o ribeiro do Cedron e agora ele está no jardim do Getsêmani. Esse jardim também era conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. E eu trouxe aqui uma imagem, uma figura do que era a cidade de Jerusalém naquele momento. A parte exterior, aí, mais esverdeada, a parte fora da cidade. A parte mais laranja, aí, um pouco amarelada, laranja, é a cidade em si, e a parte branca aí é o templo. E nessa figura tem algumas linhas, a gente não vai passar por todas elas, mas tem umas linhas aí que mostram a rota de Jesus nesse processo, do julgamento até a crucificação. Então, todo o processo dele está nessa rota aí. E eu destaquei ali no canto superior, no meio da imagem, na direita, uma bolinha vermelha, que ali é onde está o Getsêmani. Um pouquinho abaixo está ali o Vale de Cedron, e ali onde está essa bolinha vermelha, essa marcação vermelha, é o Getsêmani. Então é bem nesse ponto que ele está, que é o Monte das Oliveiras. É nesse ponto. O restante do processo, ele vai ser dentro da cidade de Jerusalém, porque é aí que ele foi preso no Getsêmani, e depois ele vai ser carregado pelos soldados para os seus julgamentos. Mas nesse momento ele está ali. Está ali, que é um local que ele gostava de ficar para orar, para falar com os discípulos, um local comum para Jesus. Tá bom? Então é nesse momento em que Jesus está. Eu gosto de mostrar imagens assim, que a gente se localiza no local, acho que fica mais fácil para a gente entender. Então Jesus está ali com seus discípulos, e então os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com seus discípulos. O traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era. Porque dá a entender que é escuro, não dava para saber quem era quem muito bem, mas Judas o conhecia pela sua intimidade, por andar junto ali, então ele indicou, para não ter dúvidas de quem era Jesus. Indicando aos soldados quem ele era, levando à prisão e conduzindo até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Então Jesus, ele nesse momento, ele é identificado por Judas, e então Jesus ele é preso. E logo em seguida ele é levado pelo que nós lemos aqui no nosso texto, até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. E isso está de noite, meus irmãos. Isso aqui se passa à noite. Tá? Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Então, aqui começa a sua prisão, já é aqui decretada, pelos oficiais do sumo sacerdote. Então, percebam que é um ato religioso, religioso. O sumo sacerdote está na liderança desse movimento. E então ele é levado a Anás. Esse Anás, ele é um sumo sacerdote, mas não estava estava em exercício naquele momento. Mas ele era um homem muito, muito respeitado, então por isso que ele é levado até Anás. Eu trouxe aqui algumas considerações a serem feitas, e isso vem do livro Comentário Bíblico Histórico Cultural do Novo Testamento. Eu achei interessante trazer isso aos irmãos, porque ele organiza um pouco esse ponto. Ele coloca que foram três etapas do julgamento de Jesus. Primeiro foi um interrogatório preliminar. Foi durante a noite, está aí no slide, Anás e Caifás. Anás, quem foi? O sumo sacerdote, e ele foi o sumo sacerdote oficial do ano 6 ao ano 15, depois de Cristo. Só que ele ainda exercia influência, era um homem muito influente, por isso que foi até ele, a comitiva ali, levando Jesus. Então ali aconteceu um interrogatório. E depois ele é levado para Caifás. Caifás é genro de Anás. E Caifás, ele é o sumo sacerdote oficial daquela época. Então vejam que ele foi levado a duas pessoas muito influentes, que, lógico, estavam desejosas da morte de Jesus.
né? Estavam procurando ali uma fala dele para poder pegá-lo, né, entre aspas, né, na sua própria fala e condená-lo à execução. Então eles estavam ali procurando. Então há esse interrogatório preliminar, que é durante a noite, por Anás e Caifás. Aqui eu coloquei os textos, né? Jesus diante de Anás, João 18 e 13. Então levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Aqui o texto para poder corroborar com o que eu disse. E Jesus diante de Caifás, está lá em Mateus 26 e 57, que diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, ou sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Então, os irmãos, percebam aqui esse conluio, né, essa organização religiosa, em que na casa de Caifás, aqui de noite já, né, bem à noite, e aqui eles estavam reunidos, os escribas, o sumo sacerdote e os anciãos. Estavam todos ali esperando já. Né? Então, foi tudo muito orquestrado, né, desde lá de Judas. Né? Antes, né, eles já vinham se organizando, vendo o momento certo de pegar Jesus. E aqui já alinharam ali com Judas Iscariotes, né? E agora se segue uma sequência aqui em que eles planejaram tudo isso. Então, na casa de Caifás, já estão ali agora reunidos. E naquela imagem que eu trouxe, deixa eu voltar aqui só para mostrar para os irmãos. Aqui. A casa de Caifás vai estar mais na esquerda, né, do gráfico, né, do lado oposto em que está aquela bolinha de Getsemane, vai estar mais do lado oposto ali. Então, eles já percorreram um trajeto aí e estão já dentro da cidade, na casa de Caifás. E ali os religiosos já estão todos reunidos para questionar Jesus. Né? A gente não vai entrar aqui nas perguntas e respostas, né, mas estamos vendo o processo histórico. Então, aqui ele já é questionado por tudo que o que eles queriam perguntar, né, interrogá-lo, né, achar alguma falha nas suas falas, né? E então nós estamos vendo um julgamento preliminar, um interrogatório preliminar diante de Anás e Caifás. Após esse interrogatório preliminar, acontece um julgamento religioso, que já é no amanhecer, diante do Sinédrio. Então percebam que ele passa a noite com Anás e Caifás, né, à noite sendo interrogado. No amanhecer, já está diante do Sinédrio. O Sinédrio era a corte suprema de Israel, formada por 71 membros, presidida pelo sumo sacerdote. Então, agora, ele já está num julgamento religioso mais formal. Né? Agora já começa a ficar formal o negócio. Então, Lucas 22 e 66, ele fala assim: logo que amanheceu, então veja, logo que amanheceu, então aqui já está de manhã, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, que é o Sinédrio, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio. Então estavam todos reunidos ali no Sinédrio, e agora já acontece um julgamento religioso. Então aqui ele já tem né, a fala de Jesus, em que eles já consideram que Jesus disse que ele é Deus, né, e para eles é uma blasfêmia, então já querem matar Jesus. Após esse momento aqui do julgamento religioso, Jesus é levado para um julgamento civil. Pela manhã, bem cedo, com Pilatos e Herodes. Né? Então, agora aqui é um julgamento civil. Pilatos era governador romano da província da Judéia. Né? A Judéia é onde ficava Jerusalém, é a região mais ao sul do mapa de Israel. E Herodes, ele é um governador também romano, só que da Galiléia e da Pérea, é um pouco mais ao norte, né? É logo acima ali da região da Judéia. Né? Então, a Galiléia é governada por Herodes e a região mais ao sul, a Judéia, por Pilatos. Então, por esses dois, Jesus foi julgado também. Primeiro passei demais aqui. Primeiro por Pilatos, né? E aí Pilatos então descobre que Jesus é galileu, então ele manda para Herodes, né? Porque Herodes ele é o governador da Galiléia, né? E eles até então eles eram inimigos, Pilatos e Herodes, né? Mas com esse assunto de Jesus interessava aos dois, então passaram a ser amigos, né? O texto bíblico diz isso. E como estava na festa da Páscoa,
a festa da Páscoa, ambos estavam em Jerusalém, tanto Herodes quanto Pilatos. Os dois estavam em Jerusalém. Por isso que foi fácil essa comunicação. Essa questão de envia para um e volta para o outro foi devido a isso dos dois estarem em Jerusalém devido à festa da Páscoa. Tá? Então acontecem esses momentos de julgamento em Jesus. Um preliminar, com Anás e Caifás, na noite, né? Um já de manhã ali no Sinédrio, e agora um julgamento civil, mais formal, com Pilatos e Herodes. Tá? São esses os momentos de julgamento de Jesus. Tá bom? Eu trouxe já esses momentos para a gente já ter em mente a sequência, né? Para ficar fácil de entender depois o que a lição vai trazer. Então veja o texto de Lucas 23, versículos 6 e 7. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Olha o versículo 11. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestisse com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Então vejam, né? Jesus tratado com desprezo, já por Pilatos, agora por Herodes, agora Jesus é devolvido até Pilatos, porque estava acontecendo tudo aquilo em Jerusalém. Quem governava Jerusalém, né, o governador romano, que estava governando a Judéia, e Jerusalém estava na Judéia, é Pilatos. Tá? Então ele seria o responsável. E então a gente passa agora para o nosso segundo subtópico, o interrogatório. O interrogatório. Vamos ler aqui a nossa lição. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiam que a condenação viesse do governador Pilatos. Então veja, judeus queriam matá-lo, matar a Jesus, mas eles não podiam fazer isso, era contra a lei. E então eles foram até Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de esse proferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. O que Pilatos queria que os judeus julgassem, ele queria ficar livre daquilo ali, daquele problema. Né? Então ele queria que voltasse aos judeus. Olha o texto, João 18 e 28. Depois levaram Jesus para a casa de Caifás, da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Versículo 31. Então Pilatos disse, levem-no daqui e julguem-no, segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam, não nos é lícito matar ninguém. Então vejam, né, que situação, esses religiosos, né? Obedeceram, né, essa parte da lei, não nos é lícito matar ninguém, mas durante o interrogatório na madrugada, eles forjaram testemunhas, né, pessoas foram mentir. Então, não tem muito sentido, né, uma religião vazia, né, desse momento aqui, uma religião vazia em que só tinha obediência a alguns mandamentos, não a todos. Então, aqui, Pilatos não queria esse problema para ele, então ele devolve para os judeus, mas os judeus falam, a gente não pode matar, não nos é lícito matar ninguém. Então eles voltam para a mão de Pilatos. Então, por sua vez, Pilatos, na tentativa, voltando à lição, de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Esse último, o Barrabás, era um criminoso notório, e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. Então veja que Pilatos até dá uma opção, né? Pilatos ele queria realmente ficar livre daquilo. E ele, como era um costume já, ele pega o Barrabás e fala, vocês têm a oportunidade ainda de manter preso aqui um criminoso conhecido e soltar a Jesus. Né? Mas eles não, solte Barrabás e crucifique Jesus. Então o povo, né, os religiosos ali, estavam cegos, né? Cegos naquela ânsia de matar a Jesus. Eles estão a dizer isso. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Para Pilatos, tentando ser um político ali, tentando não acontecer aquilo, mas não tinha jeito, né? Não tinha jeito.
Na verdade, ele poderia impedir, sim, Pilatos, de fato, né? Ele era governador, porém, ele não queria se indispor com o povo. Né? Ele não queria se indispor com o povo, com os judeus, então ele vai acatando, né, o que eles querem e levando Jesus até a crucificação. Então, eles estavam cegos, né? Não viam outra alternativa a não ser matar Jesus. Era o que eles queriam, de fato, de verdade. Né? É isso que estava na mente e no coração dos religiosos. Né? Então, a gente chega agora no nosso terceiro subtópico, a condenação. A condenação. Então, nós já vimos, meus irmãos, a prisão de Jesus, lá no Getsemane, vimos o processo do interrogatório, nos 3 momentos do seu julgamento, Anás e Caifás, né, ali no Sinédrio pela manhã, e depois com Pilatos e Herodes. E agora está muito tenso o clima, né? Está muito tenso. E então chega no momento aqui da condenação. Pilatos ele não impõe nada, né, por querer agradar os judeus, não impõe nada, ele vai seguindo o fluxo ali, tentando alguma manobra política, mas não consegue. Não consegue. Né? O ódio religioso estava cegando aquelas pessoas. E aí Pilatos, eu botei aqui no slide, Pilatos não encontrou motivo para acusar Jesus, porque de fato ele não era culpado de nenhum pecado ou crime. Pilatos queria que os judeus soubessem que aquele julgamento era uma severa injustiça. Para não se prejudicar com os judeus, Pilatos mandou açoitá-lo. Né? Então, Pilatos vai tentando, né? De alguma forma política, falar, tem algum prisioneiro aqui, vocês querem? Não queremos soltar ninguém, queremos Jesus. Aí ele pega, ele manda açoitar Jesus, para ver se aplaca aquela fúria dos judeus. Acho que ele pensou assim, se eu açoitar ele aqui, espancar ele aqui, eles vão ficar com dó e vão não querer que o mate, mas não adiantou nada. Jesus foi açoitado, foi espancado, humilhado, e mesmo assim, o ódio deles era que ele fosse morto. Não queria que ele fosse somente humilhado e espancado. Eles queriam que Jesus fosse morto, de fato. Estavam cegos, completamente cegos. Na nossa lição agora, Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado. E posteriormente, os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. E eram espinhos grandes, meus irmãos. Né, tem variação aí dentro dos estudiosos, mas perfuraram, né, o crânio, perfuraram a caixa aqui, né, os ossos, né, Então, é algo profundo, né, que dói demais e perfura, então, o seu crânio. Essa é uma maneira de escarnecer a sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tira de couros afiadas que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. E esse chicote, né, o tal do azorrague, né, era muito cruel, intenso. O couro já batia, né, já machucava muito. Tinha lascas de ossos, pedras, alguns falam que tinha bolinhas de metal. Então, quando ele bate na carne, ele arranca a pele, ele chega a arrancar músculos onde bate, né? Pega nas costas, tira músculos. Tem testemunhos, né, de que as pessoas que são espancadas por esse chicote, os órgãos pode ser que fiquem à amostra, né? O pulmão à amostra, os ossos ficam à amostra. Pessoas morrem nesse processo algumas vezes, então é muito cruel, é algo assim terrível, severo demais. E eu estava lendo um livro sobre isso, e os romanos eles eram especialistas em matar, especialistas em tortura, porque se um romano ele tivesse a intenção, um soldado romano tivesse a intenção de matar alguém e ele falhasse em sua missão, aquela pessoa não morresse, quem era morto era o soldado. Né? Então eles eram bons naquilo, porque senão, se a intenção deles não acontecesse com aquilo, com a pessoa que estava sendo flagelada, estava sendo torturada, acontecia com ele. Então eles eram bons, eles tinham que fazer dar certo. Né? Então eles
E eles gostavam disso, né? Gostavam disso. E Jesus sofreu demais aqui já, né? Já sofreu demais nesse processo desse flagelo, né? Nesse processo desse espancamento, né? De usar esse chicote em Jesus, aqui já sofreu demais, né? E as dores eram insuportáveis, né? E aí nós vemos aqui o cumprimento do texto de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então percebam que aqui ele já é brutalmente ferido. Brutalmente ferido. Jesus, nesse momento aqui, já está muito fraco, cansado. Lembrem-se que passou a noite toda acordado, sendo interrogado, sendo humilhado, né? A gente não vai falar de todos os seus processos de humilhação, porque não daria tempo, mas os irmãos podem ler depois, né? Os evangelhos vai trazer os detalhes. Mas aqui ele já está muito fraco e cansado, né? E com uma coroa de espinho na cabeça, todo dilacerado, as suas costas talvez não tivesse mais pele, não tivesse mais carne, já estava todo dilacerado e machucado com dores insuportáveis, né? E tudo isso para cumprir, né? Quando ele fala está consumado, então veja um processo que ele passou, né, de sofrimento para chegar até dizer está consumado. Então aqui ele é entregue, né? Ele é entregue por Pilatos para ser crucificado. Vamos ler, meus irmãos, alguns textos. E aí eu preciso que os irmãos peguem suas Bíblias para acompanhar. Eu vou ler na versão NAA, tá bom? Que é a versão que ela é um pouco mais clara para a gente ler e entender. Então vamos ler João, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 16. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, que vai nos trazer a clareza sobre isso. Então, João 19, versículo 1. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Nós vimos agora. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegava-se a ele e diziam, salve rei dos judeus. Ele davam bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, eis que eu apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então veja, Pilatos ali pôs a coroa de espinhos, né, flagelou Jesus, açoitou a Jesus, foi lá e falou para os judeus, falou, não encontro aqui, versículo 4, Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, eis que os apresento a vocês, para que saibam que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhe disse, eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifique, crucifique. Pilatos repetiu, levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Então veja, de fato não há crime algum em Jesus, né? Não há. E então Pilatos aqui, ele tentando achar alguma maneira de livrar, é lógico que ele poderia ter impedido tudo aquilo, mas era para acontecer, né? Era o plano de Deus que Jesus fosse crucificado. Mas vemos em Pilatos que é uma figura fraca, né? Uma figura fraca. Versículo 7. Os judeus responderam, temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Versículo 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus, de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos então o advertiu, você não me responde, não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo. Então veja que Pilatos ele assume que ele teria o poder para livrar Jesus, mas ele não quer se indispor com os judeus. Jesus respondeu, o Senhor não teria autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritaram, se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então veja aqui, fica muito claro que Pilatos ele não quer se indispor com o povo, nem com o governo, né? Fica muito claro aqui nesse momento esse perfil, esse momento de Pilatos. Quando Pilatos ouviu essas palavras, versículo 13, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal.
no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Eu fiz questão de ler, meus irmãos, todo esse texto aqui, que mostra esse momento, escrito por João com muita clareza, né, esse momento de Pilatos, de fraqueza, Jesus na sua posição ali, passando o sofrimento todo, e a postura dos principais sacerdotes, a postura deles, o ódio, queriam que o matassem, independente do que era agora, eles queriam que o matassem. E o versículo 15 deixa muito claro, quando Pilatos pergunta: devo crucificar o rei de vocês? Ele responde: não temos rei, senão César. Então veja, nem de Deus eles falam mais, né? É César que é o nosso rei. Então vejam que eles aqui estão, os religiosos, achando argumentos para convencer Pilatos a crucificar Jesus. Então, vamos ver agora outro texto aqui, Mateus 27, que vai nos mostrar também uma outra parte desse momento. Como eu falei, cada evangelista mostra um ponto, né? Mateus 27, versículo 27 ao 31. Diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com manto escarlate. Isso aqui João fala também. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Então Jesus foi espancado e foi humilhado pelos soldados aqui. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Ele já estava com a coroa de espinho na cabeça, eles batiam na sua cabeça com o caniço, e então aqui ele aumentando o sofrimento, né? 31. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Então veja que esse momento, meus irmãos, do julgamento de Jesus, esse momento ele é muito trágico, muito pesado para Jesus, né? E mostra, como eu falei já, a parte civil aqui, Pilatos, e a parte religiosa e Jesus, em todo o seu sofrimento. Então veja que esses textos nos trazem muita clareza desse momento. E agora, então, ele vai ser levado até o Gólgota, de novo essa imagem, lá no canto superior, a bolinha vermelha, lá está agora o Gólgota, né? É lá que Jesus será levado. Lá que ele será levado. Então, estamos no nosso segundo tópico: crucificação, morte e sepultamento de Jesus. No caminho até o Gólgota, Jesus é golpeado, cuspido, chicoteado, levado para fora da cidade. Ele caiu algumas vezes porque estava fraco e sem forças para fazer a caminhada com uma cruz de madeira pesada sobre os seus ombros. A cruz era uma viga de madeira com um travessão na parte superior. Os condenados eram obrigados a carregá-la até o lugar de execução. Isso numa questão, meus irmãos, de humilhação, né? Uma questão de humilhação. Então, vejam o quanto Jesus sofreu, né? O quanto ele sofreu. Na nossa lição, vamos ler aqui também, para nos trazer clareza, diz assim, o segundo tópico e o primeiro subtópico, o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então, entregou-lhe para ser crucificado. Eu li os versículos antes, para a gente ler aqui agora esse texto da lição e fica claro. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre o evento durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 homens acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente.
no capítulo 53, versículo 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Agora fica muito claro, né, para nós todo esse ponto. O nosso segundo subtópico, a missão foi encerrada. Jesus, então, agora está a caminho do Gólgota, né, a caminho, já carregando a sua cruz, já todo machucado, todo dilacerado, sofrendo demais, com dores insuportáveis, e ele carregando a sua cruz. Né? Então, nosso segundo subtópico, a missão foi encerrada. Como homem, aqui, deixa eu colocar aqui o slide, para ficar mais fácil. Ao chegar no cume do Gólgota, deitaram Jesus de costas no chão, esticaram seus braços sobre o travessão e pregaram os pregos agudos e grandes naquele travessão. Então a pessoa é pregada deitada, né? E depois é que é levantado e se solta num buraco. Né? E aí há um processo ali que os ossos se desconjuntam. É algo muito terrível, né? Muito doloroso, uma dor insuportável. Eu estava lendo um livro, ele conta sobre isso e ele fala com relação a isso que não existia um nome para a dor da crucificação. É uma dor terrível que não conseguia se nomear essa dor. E é por isso que a partir das crucificações, que existe o nome dor excruciante. A dor excruciante é uma dor da morte de cruz. Né? Então existe até um nome para a dor sofrida na cruz, que é a dor excruciante. Então vejam que o negócio era muito terrível. Né? As dores eram insuportáveis. Né? Para respirar doía-se muito. Né? E aí, na posição de cruz, né, com as pernas juntas e os braços abertos, para Jesus conseguir respirar, ele tinha que se apoiar nos seus pés e levantar, né, para conseguir respirar. Então, a dor, para conseguir fazer isso, imagina, os pés estão furados, né, estão cravejados, estão presos ali, os ossos transpassados, as mãos furadas, e tem que se apoiar na força das mãos e nos pés para se levantar um pouquinho para conseguir respirar. Né? Então, é uma dor excruciante, terrível, terrível. Né? Os ossos, em dado momento, eles se desconjuntam, eles saem das suas juntas. Né? Então, não tem mais movimento. É algo, meus irmãos, terrível, 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 terrível. Então, aqui, Lucas 23 e 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. João 19, 28. João 19, 28. Ele fala assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Né? E vamos ler aqui agora a nossa revista. Tá bom? Nosso segundo subtópico. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana, antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea, aliviada por uma esponja, que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, Nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Então veja aqui o versículo 28 que está na tela. Jesus ele entendeu, falou: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, tudo estava cumprido, o que era para ele passar, ele tinha passado, aí ele disse: tenho sede. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completa, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. Versículo 30. Vamos ler o versículo 29 também, que está aqui na tela. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, está consumado, disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então foi nesse momento que ele entrega o seu Espírito e então que ele morre. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. E é interessante que há um texto nos Salmos que mostra, e entendemos que é relacionado a Jesus, Salmos 69, verso 21, por alimento me deram fel, na minha sede me deram a beber vinagre. Então até nisso se cumpriu a palavra de Deus.
né? No vinagre que ele bebeu, aqui se cumpre a palavra de Deus se cumpre. Então, seu grito não foi de derrota, nem foi para anunciar sua morte, mas foi o brado de vitória. A tarefa delegada pelo Pai se cumpriu. Então veja que está cumprido, né? O que havia de acontecer, aconteceu. O que foi determinado, aconteceu. Agora, antes de chegarmos no terceiro subtópico, eu quero ler uns textos com os irmãos, que é uns versículos que fazem um paralelo, né? João, capítulo 19. João 19, versículo 31. 31. Que enquanto Jesus está ali na cruz, a nossa revista não traz isso, mas eu achei interessante trazer, porque faz parte da história, né? E ela faz a junção entre as coisas. Então, João 19, versículo 31. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era o grande dia daquele sábado, os judeus pediam a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Todo o sangue do corpo de Jesus foi derramado. Todo o sangue do corpo de Jesus foi derramado. Tanto que, após, saiu água. Né? Então, não ficou nenhuma gota de sangue lá. Todo o sangue foi derramado. Aquele que viu isso dá testemunho, que é o João. Né? E o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe dizer a verdade, para que também vocês creiam. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Então veja o Salmo 34, verso 20, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então veja, a Escritura se cumpre até nesse ponto, nesse momento, a Bíblia ela é perfeita. Né? E Jesus também, Deus no seu plano perfeito. Então Jesus ali, então, ele é furado do lado, né? Já estava morto, então seus ossos não foram quebrados. Agora o sepultamento. Vamos ler João ainda, capítulo 19, versículo 38 ao 42, antes da gente entrar na leitura da nossa revista. Que diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, olha que legal isso aqui, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Então Nicodemos se converteu, né? Após aquela conversa com Jesus, no capítulo 3, ele se converte. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém havia sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Então Jesus agora ele é sepultado. Né? Não é como o nosso sepultamento aqui, que é enterrado, mas é colocado numa caverna e rolado uma pedra para tampar. Agora, na nossa revista, no versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio, está lá em Marcos, e era uma pessoa abastada, está lá em Mateus 27. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário, onde nós lemos agora aqui. Tá? Então agora chegamos ao nosso terceiro tópico, a ressurreição. Primeiro subtópico, o túmulo vazio. Na nossa lição, na manhã do primeiro dia da semana, no domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro. E um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus 28, e versículo 2.
E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. João capítulo 20 e versículo 1. Vamos ler a lição primeiro, nossa lição. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. E aqui, meus irmãos, é muito importante entender isso, né? Que Jesus ele ressuscitou e ficou vazio o túmulo. Isso já é uma comprovação, né? Já é uma evidência, é um fato. Já é um fato, né, que Jesus ele ressuscitou, né, a tumba está vazia. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro. E agora sim, João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então veja que ela já vai lá, né, e percebe essa. Ela está acompanhada por Maria, Tiago e Salomé. Isso Marcos que nos mostra, né, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada. E ao entrarem no sepulcro, escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Né? Então vamos ler o texto de Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Versículos 2 e 3. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Porque era grande e pesado. E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Então veja aqui, lemos aqui em dois evangelhos, né, de João e de Marcos, que quando eles chegam, elas chegam até lá, a pedra já não está mais lá. E aí vem aquele temor. E é interessante, meus irmãos, que eu quero agora ler com os irmãos a experiência vivida por Maria Madalena. Vamos ler na Bíblia, João capítulo 20 e o versículo 1 até o 5. É bem legal a gente ler esses textos. Então, no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ele estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Versículo 2. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, que a gente entende que é João. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. A ideia dela era que alguém tinha tirado ele de lá. Então, versículo 3. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Agora o versículo 11. Então, os dois chegam lá, nós lemos a leitura bíblica no início, né? Eles chegam lá e eles veem que está dobrado ali o lençol que estava sobre a cabeça de Jesus. E então eles voltam, né? Eles saem e eles voltam E então Maria Madalena ela fica lá, que é o versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos, vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira e outro nos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe: mulher, por que está chorando? A quem procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Então veja que belo, né? Aqui, então, a experiência de Maria Madalena ela é extraordinária. Ela permanece ali. E ela é a primeira a ver Jesus ressurreto. Primeira a ver Jesus ressuscitado. E é interessante que ela não o reconhece, né? Porque talvez a imagem que ficou na mente dela era aquele Jesus que estava sendo espancado, torturado, crucificado, desfigurado pelas muitas pancadas, pelos chicotes, pelas humilhações, desfigurado. E agora aqui ele ressuscita num corpo ressurreto.
É o próprio Jesus, é o corpo de Jesus, porém glorificado, ressurreto. É um corpo diferente, igual, mas diferente. Né? Mesma forma, mas assim, é renovado, espiritual. Então, ela não reconhece, e então, Jesus disse, Maria. E ela voltou, e aí ela percebeu. E aí ela o reconheceu. E ela voltando, se lhe disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Então, ela entende que é Jesus. Né? E ele fala para ela, avisa meus irmãos, que depois eu vou lá vê-los. Então veja que maravilhoso, meus irmãos, que maravilhoso. Então nós temos uma evidência da tumba vazia, né? Uma evidência da tumba vazia. Jesus não está lá. E agora a evidência de testemunhas oculares, de pessoas que viram Jesus ressuscitado. Então são evidências muito fortes que trazem a nós a convicção de que Jesus está vivo. De que Jesus está vivo. Então vamos lá. O segundo subtópico, ressurreição como base da fé cristã. Na revista agora, em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos. E que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Então veja o texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Parece que há uma discordância ali entre os coríntios com relação à ressurreição. Uns creem, outros não creem, então Paulo vem e traz a mensagem. Versículos 13 e 14. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então vejam que Jesus, a ressurreição de Jesus é uma das bases da nossa fé. Jesus está vivo, né? E é isso que nós somos cristãos, porque Ele está vivo, né? Ele está vivo. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmava ser necessário que Ele ressuscitasse dentre os mortos. Então Jesus tinha dito que Ele morreria, mas iria ressuscitar. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro, quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e brevemente teriam a oportunidade de vê-lo também. E glórias a Deus, né? Jesus está vivo. Jesus está vivo. O nosso terceiro subtópico, o Cristo ressurreto, quebra a incredulidade. Quebra a incredulidade. Eu trouxe aqui para os irmãos uma lista, uma sequência das aparições de Jesus após a sua ressurreição. E isso é extraordinário. Jesus não apareceu a uma pessoa só em secreto, né? Aí seria uma evidência muito fraca, vamos dizer assim, né? Quem viu foi fulano, mas aí ele morreu. Não, Jesus apareceu a muitas pessoas. E aqui, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, ela nos traz um resumo, e eu trouxe para os irmãos aqui, são 2 slides. Então, primeiro, ele aparece a Maria Madalena, em João capítulo 20, nós já vimos aqui. Ele aparece a outras mulheres no sepulcro, Mateus 28. Ele aparece a Pedro em Jerusalém, Lucas 24. Ele aparece a 2 viajantes na estrada, em Marcos 16. Ele aparece a 10 discípulos que estavam com as portas trancadas, Lucas 24. Ele aparece a todos os discípulos, João capítulo 20. Ele aparece aos 7 discípulos enquanto pescavam, foi uma pesca maravilhosa. Ele aparece aos 11 discípulos na montanha, Mateus 28. Ele aparece a uma multidão de 500 pessoas. O apóstolo Paulo é quem diz isso, 1 Coríntios capítulo 15. Ele aparece a Tiago, seu irmão, 1 Coríntios capítulo 15 também. E ele aparece àqueles que viram ele ascender ao céu. Então nós temos aqui muitas evidências de muitas pessoas diferentes, trazendo a confirmação de que Jesus ressuscitou. E eles viram de forma presencial, de forma ao vivo. Eles tocaram em Jesus, eles comeram com Jesus, eles andaram com Jesus, eles falaram com Jesus. Então temos aqui evidências o suficiente de pessoas distintas, em momentos diferentes, da ressurreição de Jesus. Então é uma evidência, é um fato muito forte de que Jesus ressuscitou.
né? Existem religiões por aí, existem filósofos por aí que querem dizer que Jesus não ressuscitou, que é mentira, que isso é falso, mas nós estamos trazendo aqui evidências que Jesus ressuscitou, né? Jesus ele está vivo, e isso para nós basta. Nós cremos que Jesus está vivo, a nossa religião é baseada na ressurreição de Jesus, né? E na nossa vida prática, na nossa vida constante, diária, nós temos essa certeza. Aceitamos a Cristo e Ele habita em nós através do Espírito Santo. Então nós vivemos, nós sentimos, nós presenciamos Jesus em nossa vida, nos auxiliando, direcionando, nos dando força e graça, né? E nós aguardamos a sua volta. Se ele ressuscitou, nós também, né, temos essa esperança de ressuscitar com Ele um dia, num corpo glorificado, num corpo glorioso. Nossa conclusão, ela traz esse ponto. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Esse acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, o importante documento da tradição cristã, que diz: creio na ressurreição da carne. E olha o texto que o apóstolo Paulo, que eu trago aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Teve uma lição que nós passamos que falou sobre isso. Jesus é a primícia dos que dormem. Muitos morreram, foram ressuscitados, mas morreram de novo. Jesus é o primeiro que ressuscita para não morrer mais. Então Ele é o primeiro, Ele é a primícia. Nós também passaremos por esse processo. Os que estiverem em Cristo morrerão, os que morrerem, né? Morrerão, ressuscitarão naquele dia, no arrebatamento da igreja, ressuscitarão, mas daí para não morrer mais, assim como Jesus. Então o nosso corpo será semelhante ao dele, né? Ele é a referência, O nosso corpo será semelhante ao dele. Veja que Paulo fala: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, os que forem ressuscitados agora, ressuscitarão para a vida eterna. Assim como Cristo aconteceu. Morreu fisicamente, ressuscitou para não morrer mais, num corpo glorificado. Nós também, os que morrerem, serão ressuscitados no arrebatamento da igreja, num corpo glorificado, para não morrer mais. Porque por isso que ele é a primícia. Assim, à luz desse fato, somos encorajados a manter nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. E esse é Jesus que nós servimos. Então, meus irmãos, chegamos ao final da nossa lição. Infelizmente, o tempo é muito curto, o espaço é muito curto, mas os irmãos têm a oportunidade de... Existem muitos livros, né, que trazem esse assunto com mais detalhes, né? A própria Bíblia é muito clara no que se segue, né? Peguem lá os 4 evangelhos, né? Leiam essa parte, que eles vão se somando e trazendo o cenário como um todo. Tá bom? Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus, que possamos ter em nossa mente que Jesus ele está vivo, Ele ressuscitou, né? E está em nosso meio, que possamos crer e fortalecer nossa fé nisso, e esperar que Ele vai voltar, porque se Ele ressuscitou, Ele também voltará para nos levar juntamente com Ele. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar e que os irmãos possam ficar com essas palavras nos vossos corações, para que possamos ser renovados mediante a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Pai amado e querido, te louvamos por essa oportunidade de aqui podemos falar a tua palavra mais uma vez. Que possamos ser renovados, meu Pai amado, pela mensagem da palavra do Senhor. Que o Senhor está vivo em nosso meio, vive em nossas vidas, e nós temos a certeza disso pela convicção que temos diariamente da bênção do Senhor, da presença do Senhor em nossa vida. Aqueles que têm dúvida, que não creem, que o Senhor possa fortalecer e renovar, e dar força e graças para aguardarmos a volta do Senhor de maneira digna, em espírito e em verdade. Que o Senhor possa nos abençoar e abençoar cada irmão que está assistindo e ouvindo. Ser conosco, nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.